Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então, fiel, notícia muito importante do Corinthians aí. O Luan foi agredido nessa madrugada. O Luan, jogador do Corinthians, que nem jogador é mais. Na verdade, o Corinthians tem vários jogadores que não são mais jogadores, né? Seja por idade, seja por estar gordo. Então, no caso do Luan, que simplesmente não quis jogar a camisa do Corinthians, fez o contrato bonitinho lá, só quis ganhar o dinheiro do Corinthians. E foi agredido, né? Pelo que apurei, chegaram até a tirar sangue dele. Então, assim, é algo assim bem sério, bem grave. E isso aconteceu essa madrugada. O Luan teria ido a um motel. Alguns torcedores, né, reconheceram o Luan lá e agrediram o Luan. Né? Sabemos que o momento do Corinthians já não é bom. O Luan é um jogador que tá no Corinthians. A gente sabe que comendo dinheiro do Corinthians sem querer jogar, porque por várias vezes o Luan foi escalado, relacionado, porém, em cima da hora do jogo, dizia que estava sentindo dores. Aí no outro dia iam lá, faziam exames do Luan para ver qual era a lesão e não achavam nenhuma lesão, né? Então, o jogador, eu estou totalmente contra a agressão, totalmente contra a agressão. Foi errado o que a torcida fez. Torcida não, que alguns torcedores fizeram, né? Porque daqui a pouco vão esculhambar a torcida do Corinthians aí, como já estão esculhambando, né? Dizendo que a torcida do Corinthians é isso e aquilo. Mas não, foi meia dúzia de torcedor. Ponto. São 40 milhões de torcedores do Corinthians. E o Luan, gente, que a diretoria já quis várias vezes rescindir o contrato dele de forma amigável. Várias reuniões foram feitas. E ele não quis, porque quer continuar ganhando dinheiro do Corinthians, né? Quer continuar comendo dinheiro do Corinthians sem jogar, sem querer jogar. Não é porque ele não teve oportunidade, não. Igual muitos falam, tem que dar mais oportunidade, porque não é informado sobre o Corinthians. É que tem torcedor que não é informado, né? Não vai atrás de nenhuma informação e fica falando besteira. Né? Fala que não dão oportunidade, que isso e aquilo, mas a oportunidade deram e querem dar. Queriam dar, agora não querem mais, porque também já deu, né? O cara ficou um ano sem jogar, um ano, sendo escalado e dizendo que estava com lesão sem estar, né? E com tudo isso acontecendo, o momento do Corinthians péssimo, ele tinha que se resguardar mais, minha opinião. Há um mês atrás, um mês e um pouquinho atrás, ele foi expulso de um restaurante, porque ele furou a fila, ou seja, nada a ver uma coisa com a outra, mas se você joga no Corinthians, você tá fazendo o que tá fazendo, porque o que o Luan tá fazendo não é correto, é coisa de mercenário. E a torcida sabe disso, né? E você ainda quer ficar indo em locais públicos, naturalmente, normalmente, não dá, gente. Tem que ter um pouco de noção. E ainda mais nesse momento horrível que o Corinthians está. E ele foi no podcast, né? Foi no podcast essa semana aí, falou besteira, falou algumas coisinhas que realmente não condiz com as coisas que ele fez no Corinthians. E tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia. Mas falo mais uma vez, a torcida foi errada, não deve agredir, né? Mas o Luan já deu, já tinha que ter saído do Corinthians faz tempo. Para vocês terem ideia, o último protesto grande do Corinthians foi aquele protesto que reuniu todas as organizadas do Corinthians, que é algo raro de acontecer. E os principais alvos foram o Duílio e o Luan, certo? Então, assim, a torcida há tempos que pede, a torcida há tempos que protesta em relação ao Luan, de forma pacífica, né? E ele não tá nem aí. A diretoria quis rescindir com ele de forma amigável várias vezes e ele não quis. Então, muitas vezes o cara que procura isso, o cara que acaba procurando isso, né? Quero ver o que a mídia vai dizer, porque só falta a galera dizer que meia dúzia de corintianos não foi organizado, não foi nada. Meia dúzia de corintianos que estavam lá, reconheceram o Luan e quebraram o Luan na porrada. Só falta eles dizerem que a torcida do Corinthians, dá aquela boa e velha generalizada como eles gostam de fazer, né? Porque sabe que o Corinthians dá ibope, sabe do momento que ele está passando, sabe da bagunça que está conturbado, enfim, sabe de tudo. Então eles vão usar isso daí, vão usar isso daí. E eu quero que torcedores do Corinthians, que muitas vezes vão contra a própria torcida, abram os olhos em relação à mídia. Abram os olhos, entenda que foi errado o que a torcida fez, mas que meia dúzia de torcedor fez, mas mais errado ainda que a diretoria vem fazendo. Muitas vezes é a própria diretoria que tenta mudar o foco, igual foi contra o Santos.
No outro dia o Corinthians ganhou do Santos, o Duílio foi pra coletiva. Foi falar na coletiva. Há quanto tempo tem que o Duílio não vai dar uma coletiva? O Duílio é oportunista, gente. Ganhou do Santos, aí foi pra coletiva. Né? Foi falar mal da torcida que tinha feito aquela emboscada, entre aspas. Né? Aí você vai para programa esportivo. Você vai para Donos da Bola, onde o Neto passa pano, onde todo mundo é comadre. Só o Maravilha, né, que salvou a pátria, né? Agora que perdeu contra o Bragantino em casa, cadê que ele foi dar entrevista? Né? Cadê? Aí não aparece. Então é complicado isso daí, né? Algo realmente assim, que a torcida tem que abrir o olho para algumas coisas que tá acontecendo no Corinthians, né? Tem que abrir o olho e tem que perceber que a mídia sempre vai focar no Corinthians. Vai sempre focar no Corinthians, independente de qualquer coisa. E ao Luan, que ele se recupere, que ele não tenha se machucado muito, né? E que ele tome consciência e saia fora do Corinthians, velho. Dinheiro não é tudo, não, né? E a torcida, obviamente, que compra camisa, não gosta de ver o dinheiro dela entrando e saindo para um jogador que não tá jogando com a camisa do clube, que não quer jogar com a camisa do clube, né? E a própria torcida que fez isso, que entenda que isso não vai adiantar nada, acaba conturbando mais o ambiente, mas que saibam que foi meia dúzia de torcedores que nunca vai representar 40 milhões de torcedores, certo? Então comente o que você achou, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians!